Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Vamos estudar hoje, no tomo único, o módulo 1, Vida no Mundo Espiritual, roteiro 6, Esferas Espirituais da Terra e Mundos Transitórios. Ao iniciar o estudo das esferas espirituais da Terra, precisamos nos lembrar do ensinamento de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 a 4. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais vós também, e para onde eu vou, conheceis o caminho. Essa fala de Jesus nos sinaliza, primeiro, a existência de outros mundos, a existência de outras esferas. E falando de esferas espirituais, precisamos lembrar que quando Jesus é indagado por Pilatos se era rei, ele retorna com outra pergunta, e diz que ele que diz, mas o que o reino de Jesus não é neste mundo, deixando claro que o reino de Jesus era de âmbito espiritual. E Jesus, nessa fala do Evangelho de João, nos consola, informando que nos disponibilizará não só uma morada, mas também vai nos auxiliar a percorrer esse caminho até chegar a essa morada. E percebemos, então, através dos ensinamentos dos Espíritos, que o caminho nada mais são do que as esferas espirituais que paulatinamente vamos ascendendo, conforme nos elevarmos espiritualmente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Kardec nos fala sobre essa passagem do Evangelho de João. Ele explica o seguinte: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Compreendamos, então, que Kardec nos dá importante elucidação sobre a passagem do Evangelho de João. Nós podemos entender sob duas óticas as muitas moradas da casa do Pai, faladas por Cristo. Sob a ótica material, temos os planetas, os astros que pululam o universo. Essas muitas moradas são ocupadas pelos espíritos conforme o grau de adiantamento deles, nas trajetórias que precisam traçar na carne, ou seja, nas sucessivas reencarnações nos múltiplos mundos que existem no universo. Mas, além dessa ótica material, onde nós, enquanto espíritos, reencarnamos em cada um dos orbes conforme nossa aptidão espiritual, temos ainda a questão propriamente do mundo espiritual, onde os espíritos vão se situando em faixas vibratórias, que assim denominamos, que são as esferas espirituais.
os espíritos vão habitar esferas espirituais conforme o grau de sintonia desses espíritos. Então, como explica Kardec, aqueles espíritos que falharam, que se apegaram ao mal, eles vão estar em faixas vibratórias após o desencarne relacionadas aos sentimentos, relacionadas ao aspecto de evolução do espírito em que eles se encontram. Por outro lado, aqueles espíritos que praticaram o bem, que conseguiram transcender de suas imperfeições, vão habitar esferas espirituais mais elevadas e, portanto, encontrarão a felicidade nessas esferas espirituais, enquanto os outros que se aferraram ao mal encontrarão sofrimento nas esferas inferiores. O espírito André Luiz, na obra Os Mensageiros, o espírito André Luiz, na obra Os Mensageiros, esclarece que são mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Tais esferas espirituais permanecem invisíveis ao ser humano encarnado, no atual estágio evolutivo em que nos encontramos. Em primeiro lugar, pelas naturais limitações biológicas da nossa visão física. Segundo, em razão do pouco desenvolvimento das nossas faculdades espirituais. Fica, então, apresentado por André Luiz que essas esferas espirituais são mundos sutis. Esses mundos espirituais, essas esferas espirituais, estão envoltas, estão inseridas, estão abraçando o mundo material. Por isso, nós, encarnados, não conseguimos vislumbrar essas esferas espirituais, dada a nossa condição grosseira do corpo físico. Mas as esferas espirituais, elas acabam penetrando no mundo material. O mundo material, ele se mergulha nessas esferas espirituais. Se nós tivéssemos a nossa espiritualidade mais desenvolvida, seria a nós possível perceber, ter a visão, ou pelo menos o sentimento a respeito dessas esferas espirituais. Mas, dada a nossa condição ainda bastante inferiorizada, não conseguimos vislumbrar essas esferas espirituais e perceber os amigos espirituais que estão ao nosso redor. Vamos então estudar os elementos constitutivos das esferas espirituais. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos dá algumas informações muito importantes para a compreensão do tema. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista, semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cosmo, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. De certo que na esfera nova de ação, a que se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo, em nova escala vibratória. Elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquela em que se caracteriza na gleba planetária, engrandecem-lhe a série estequiogenética. O solo do mundo espiritual, estruturado com semelhantes recursos, todos eles miando na quinta essência, corresponde ao peso específico do espírito, e detendo possibilidades e riquezas virtuais, espera por ele, a fim de povoar-se de glória e beleza. Porquanto, se o plano terrestre é seio tépido da vida, em que o princípio inteligente deve nascer, medrar, florir e amadurecer em energia consciente, o plano espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutescência antes que possa desferir mais amplos voos no rumo da luz eterna. Compreendamos então que o que André Luiz nos fala aqui em Evolução em Dois Mundos é sobre a questão do fluido universal. E ele diz que no plano espiritual
nós vamos sorver, vamos absorver, vamos irradiar esse fluido através do nosso pensamento e será como se nós respirássemos. É como nós respirando oxigênio e emanando gás carbônico. No plano espiritual, o espírito, ele sente, ele se mergulha no fluido universal, que é a emanação divina. E ele, mergulhado nesse fluido universal, ele vai absorvendo o fluido e vai emanando uma onda contínua, que é o pensamento. Então, o pensamento vai plasmar, como diz André Luiz, a realidade daquele espírito. O espírito mais elevado, ele vai emanar um pensamento de alta vibração. O espírito mais inferiorizado vai emanar um pensamento de baixa vibração. Esses espíritos, tanto o elevado como o mais inferiorizado, vão se valer exatamente do fluido universal para consolidar essas emanações. Então, o fluido universal ele vai sofrer modificações conforme o pensamento desse espírito. O pensamento de mais alta vibração vai fazer com que esse fluido atinja uma vibração, um padrão vibratório maior e, portanto, mais próximo da vibração divina. O de maior inferioridade vai emanar uma vibração de menor frequência, fazendo com que você tenha ali a produção de um ambiente, uma psicosfera, como dizemos, mais densa. Porque o pensamento daqueles espíritos que estão naquela faixa vibratória é um pensamento de menor padrão vibratório. E aqui nessa figura nós temos aqui uma tentativa, né, de nos ilustrar como seriam essas esferas espirituais. Lembrando que o próprio André Luiz ele fala que essas esferas se interpenetram. Então, elas não são rigorosamente com essas separações. Nos momentos em que elas tangenciam uma outra, há uma interpenetração. E essas esferas elas vão como degraus de uma única trajetória, de uma única escada, e não espaços estanques, em que uma esfera é absolutamente independente da outra. Porque, na verdade, todos nós fazemos parte de uma única criação divina. E aí vemos a primeira esfera, que é uma esfera bem mais densa, que está ali na nossa crosta terrestre. Uma segunda esfera um pouco menos densa, mas ainda inferiorizada, que se aproxima dessa mais densa. Uma terceira esfera que corresponderia a uma esfera ainda transitória, ainda mais próxima da inferioridade do que das esferas superiores, mas que já é uma esfera de transição. Essa esfera, inclusive, o desenhista, o artista que fez o desenho, aponta ali a localização da esfera onde estaria o nosso lar. O nosso lar estaria nessa terceira esfera, que alguns autores chamam de umbral maior, né, porque ainda está muito próximo da crosta terrestre. Depois se seguem quarta, quinta, sexta e sétima esfera, que seriam esferas referentes a mundos superiores. A quarta ainda seria uma esfera de mundo de transição, e depois a quinta, sexta e sétima já corresponderia aos mundos superiores, às esferas superiores. Com esse desenho, nós conseguimos entender essa colocação dessas esferas espirituais e como elas vão fazer com que os espíritos se adequem, ou melhor dizendo, os espíritos habitem as esferas que estejam relacionadas ao seu padrão vibratório. Vamos estudar como são os ambientes nessas esferas, condições ambientais das esferas espirituais. Ainda na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos explica: na moradia de continuidade para a qual se transfere, encontra, pois, o homem as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, com os dias e as noites marcando a conta do tempo, embora os rigores das estações sejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo um clima quase constante e quase uniforme,
como se os equinócios e os solstícios entrelaçassem as próprias forças, retificando automaticamente os excessos de influenciação com que se dividem. O texto continua, mas antes eu queria, então, chamar a atenção para uma ilustração que André Luiz nos traz. Ele diz o seguinte, que nesses ambientes espirituais, nessas esferas, não há mudança de clima como nós conhecemos aqui na Terra. O clima ele é praticamente constante, porque ele é consequência do padrão vibratório dos espíritos. E o que vai acontecer é que o padrão vibratório dos espíritos é que vai dar um ambiente em que ele vai habitar. Existem leis, como ele fala, as mesmas leis que existem na Terra material, que é a lei da gravidade, por exemplo, lá no plano espiritual também existem leis, que são as leis divinas, que também afetam o nosso plano material. E as esferas espirituais vão estar sujeitas a essas leis divinas, que nós já estudamos no tomo 2. Então, as leis divinas serão os parâmetros que farão com que cada esfera espiritual tenha determinadas condições, tenha determinadas características. Prossegue André Luiz, dizendo que plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam seus núcleos de origem no solo terrestre para que avancem na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Então, André Luiz aqui nos fala que nessas esferas espirituais acontecem as chamadas mutações espontâneas, que na verdade são modificações que o princípio inteligente desses animais vai sofrendo para que depois eles retornem ao plano terrestre para ocupar ali um corpo animalesco e, através dessas modificações que acontecem no plano espiritual, gerar também modificações naqueles animais, gerar essas chamadas mutações espontâneas, que na verdade não seriam espontâneas, porque seriam consequências de intervenção de espíritos superiores trabalhando aquele princípio inteligente nas esferas adequadas. As plantas, pela configuração celular mais simples, atendem no plano extrafísico à reprodução limitada, aí deixando descendentes que mais tarde volvem também à lei do homem comum, favorecendo, porém, de maneira espontânea, a solução de diferentes problemas que lhes dizem respeito, sem exigir maior sacrifício dos habitantes em sua conservação. Ao longo dessas vastíssimas regiões de matéria sutil que circundam o corpo ciclópico do planeta, com extensas zonas cavitárias, sob as linhas que lhes demarcam o início de aproveitamento, qual se observa na crosta da própria Terra. Então, André Luiz está dizendo que, em relação a essa evolução do princípio inteligente que anima as plantas, essas plantas elas são colocadas em esferas vibratórias, assim como os espíritos. E nessas esferas vão sendo trabalhadas e até replicadas, para que ali elas possam ser aprimoradas e possam depois germinar na terra, estar ali animando o princípio inteligente de uma semente que fará com que aquela árvore germine na terra. E essas árvores, essas plantas, vão sofrendo essas modificações no plano espiritual para depois repercutir no plano material. A estender-se da superfície continental até o leito dos oceanos, começam as povoações felizes e menos felizes, tanto quanto as aglomerações infernais de criaturas desencarnadas, que, por temerem as formações dos próprios pensamentos, se refugiam nas sombras, receando ou detestando a presença da luz. Prestem atenção que ele estava falando das plantas e depois ele faz a mesma analogia com o homem. Ele diz que nós, espíritos, estamos espalhados na Terra e essas vibrações, esses espíritos mais inferiorizados ou mais evoluídos, vão se colocando em faixas de povoação, faixas que seriam as esferas espirituais. E essas faixas
elas se estendem por toda o orbe terrestre. Obviamente que as faixas vibratórias vão se distanciando cada vez mais da matéria, porque o apego da matéria é menor. Mas na primeira faixa vibratória, que é a mais próxima da crosta terrestre, se estendem, então, povoações de espíritos menos felizes, mais perto da crosta, e mais felizes. Por isso que ele fala, menos felizes, povoações felizes e menos felizes, tanto quanto aglomerações infernais de criaturas desencarnadas. Então vejam, essas aglomerações infernais são as que estão na crosta terrestre, estão bem próximo da crosta terrestre, na verdade fazem limite com a crosta terrestre. E veja, por que esses espíritos eles ficam nessa condição? Por que nós nos colocamos em faixas vibratórias sem que haja um planejamento ou uma predeterminação? Essa predeterminação está na nossa consciência. Porque os espíritos mais inferiorizados, temendo os próprios pensamentos, eles ficam em regiões mais distantes da luz celestial. Porque, como seus pensamentos são muito inferiorizados, eles não suportam os pensamentos elevados. É como se nós tentássemos fazer uma rádio que transmite 500 Hz, que ela transmitisse, aquela mesma rádio tivesse que veicular o programa numa faixa de 2.000 Hz. Não vai conseguir, porque ela só consegue vibrar até 500. Ela não tem potência, não tem equipamento para vibrar em 2.000. Diferente é aquele transmissor que consegue veicular em 2.000 Hz. É a potência, é a frequência máxima que ele consegue veicular. Mas se ele consegue veicular em 2.000, ele consegue veicular em 500, consegue veicular em 100, consegue veicular em 800, em 1.000. Mas aquele equipamento que só consegue transmitir no máximo em 500 Hz, ele não tem como transmitir em 2.000 Hz, porque ele não consegue atingir aquela frequência. Então, aqueles espíritos mais inferiorizados, eles preferem ficar na sombra. Por quê? Porque ele não consegue suportar a alta frequência. E aí por isso que André Luiz fala, por temerem a formação dos próprios pensamentos, ou seja, nós, quando estivermos no plano espiritual, como o pensamento é uma onda, não haverá meios de nós ocultarmos o nosso pensamento. Então, os espíritos mais inferiorizados, eles se sentem humilhados, embora não o sejam, quando os seus pensamentos são percebidos pelos espíritos superiores. Porque os espíritos superiores, eles conseguem perceber aquela vibração mais baixa, de 500 Hz. O espírito está lá vibrando a 2.000 Hz, mas ele consegue perceber os 500 Hz. Mas o espírito de 500 Hz, aquela vibração de 500 Hz, não consegue perceber o de 2.000. Então, esses espíritos que são mais inferiorizados, eles preferem ficar na sombra, para que as emanações do pensamento dele não sejam percebidas. Só que não é isso que acontece. Por que nós, na crosta, temos a sensação, e André Luiz fala isso em vários momentos da obra dele, que estamos numa zona densa? Porque estamos sofrendo a convergência, a influência desses pensamentos inferiorizados nossos e dos nossos irmãos desencarnados que se filiam a esses pensamentos. As esferas espirituais das regiões de trevas. Os espíritos superiores nos esclarecem que há esferas de vida em toda parte. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. São regiões ou esferas espirituais situadas abaixo e na superfície do globo terráqueo, também conhecidas como abismo ou regiões abismais. Vejam, essas regiões, veja o que fala aqui, que elas estão na nossa crosta e abaixo da nossa crosta, chamadas regiões abismais. Padrão vibratório muito baixo. Então, pega a nossa crosta e abaixo da crosta. Transitando por essas regiões, em trabalho de auxílio, o espírito André Luiz nos relata suas impressões sobre tais regiões espirituais.
Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e, em meio deles, dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe se afastavam do nosso caminho assustadiças. E embora a sombra espessa observava alguma coisa da infinita desolação ambiente, após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua, como bola sangrenta, através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. Atingimos zona pantanosa em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Profundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que paravam no ar. Oh, que força nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências. Todavia, convenceram-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Essa zona onde André Luiz está é uma zona abissal. Veja, é como se fosse um grande pântano. Não há, além de não haver luz, né, ele fala apenas dessas aves negras que vez ou outra se afastavam conforme eles iam se aproximando. A lua era a única luminosidade que havia ali, uma lua sangrenta. Então imagine o parâmetro de pensamento desses espíritos que habitam essa zona. E ele apenas ouvia gritos e via, né, percebia que havia um pântano e que haviam pessoas, ou melhor dizendo, espíritos nesse pântano. E ouvia apenas os gritos, e ele fala em vítimas, né? Mas precisamos lembrar que esses espíritos plasmaram a realidade deles. Então, esses espíritos construíram aquele ambiente com o pensamento deles. É o que nós estudamos há pouco, né? O espírito, ele emana o pensamento dele, ele pega o fluido universal e, através da emanação desse pensamento, ele vai plasmando uma realidade. Como esse espírito ele não consegue elevar o pensamento dele, elevar o padrão vibratório, ele acaba ficando nessas zonas abissais. E são zonas habitadas por espíritos sofredores, mas muito inferiorizados. Esferas espirituais do umbral. O umbral começa na crosta terrestre. Então nós vimos que a zona abissal é ali, pega uma parte ali, crosta terrestre, e abaixo da crosta. E aí vem as esferas umbralinas. O umbral começa então na crosta terrestre. Então ele tangencia as zonas abissais, né? Ele faz limite, né, embora se interpenetre, como nós já vimos, com as zonas abissais. Então o umbral começa na crosta terrestre, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Nas localidades umbralinas mais próximas da crosta, o clima é predominantemente frio pela ausência de luz solar. Ventania sopra em todas as direções. Veja então que o umbral, né, essa zona que faz limite com as zonas abissais, ela é caracterizada então por um clima constante, que é um clima frio, muito vento, né, e que é habitada por espíritos que não conseguiram cumprir suas obrigações, não conseguiram honrar os seus deveres perante Deus. A topografia ambiental forma um conjunto de paisagens misteriosas ou lúgubres, que observamos em alguns filmes. Há picos altíssimos que se assemelham a agulhas de treva. Nos precipícios e abismos encontramos esquisita vegetação. Aves de aspecto horripilante enchem o silêncio de pios angustiantes. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial,
onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrestre. Então veja, nessa psicosfera, nesse mundo espiritual, que seria o umbral, você tem ali espíritos que estão descarregando, como fala André Luiz, esgotando os seus resíduos mentais. É aquele espírito que ainda continua apegado à riqueza, ao ouro, até o momento em que ele vai despertar para Deus e vai ver que ele perdeu uma existência apegada à matéria. Aquele espírito que era orgulhoso, orgulho e vaidade, ele ocupava, ele tinha poder, então tinha orgulho e vaidade, até o momento em que ele perde essa condição, até o momento em que ele exaure todas as suas energias nessa condição e desperta para Deus. E aí ele tem condições de ser resgatado, que é o que nós vemos tanto no filme Nosso Lar como no livro Nosso Lar. Muitos anos André Luiz passa no umbral, mas só depois que ele se lembra de rezar para Deus, de pedir a misericórdia divina, é que ele está em condições de ser resgatado, porque até então ele se questionava que não era suicida, porque ele estava ali, ele não poderia estar ali, então o seu orgulho, sua vaidade o mantinha naquela condição, o seu egoísmo. Ele vai ali se exaurindo com aquele fluido deletério. Ele vai esgotando aquele fluido deletério para que ele possa se elevar, para que ele possa ascender a uma esfera mais elevada. Então ele precisa esgotar aquela baixa frequência dele. É como se ele tivesse ali uma bateria e essa bateria armazenasse toda a sorte de pensamentos e de sentimentos negativos. Então ele fica naquela zona vibratória que ele mesmo ajuda a criar, mas ele fica ali enquanto ele não esgota essa bateria. Ele precisa esgotar aquela carga negativa que habita aquela bateria do seu espírito. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem enviadas a planos de elevação. Então, o umbral é como se fosse um limbo. Ficam ali no umbral os espíritos, e há uma grande quantidade de espíritos que não têm condições de chegar às esferas superiores, mas eles também não têm condições de serem socorridos. Ele não pode ir para uma colônia onde ele vai passar por uma reparação, onde ele vai ser socorrido e vai ser auxiliado para ele prosseguir na jornada encarnatória dele, e também não consegue se levar para as esferas superiores. Então eles ficam ali, entre aspas, num limbo, até esgotar toda a sorte de vibrações negativas dele. Isso quer dizer que o espírito vai se elevar? Essa elevação dele é apenas o despojo dessas vibrações negativas, para que ele possa se elevar. Isso não quer dizer que ele vai evoluir espiritualmente estando no umbral, não. Ali ele vai apenas esgotar o padrão vibratório dele inferiorizado. Ele esgota aquele padrão, mas depois ele pode cair de novo naquele padrão. Vimos isso também em Nosso Lar, em vários livros de André Luiz, que a falta de disciplina do espírito, a falta de compreensão do amor divino, da percepção divina, faz com que ele, vez por outra, ele retorne para aquela zona inferiorizada. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie, formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e desejos gerais. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. Veja bem, na zona umbralina, que é a mesma zona onde está a crosta terrestre material, os espíritos encarnados, nós encarnados e os desencarnados, estamos na mesma
zona. A única diferença é que os encarnados estão na carne e os desencarnados estão desprovidos do invólucro carnal. E por isso que nós estamos mais suscetíveis à influência dos nossos irmãos que estão habitando a psicosfera no umbral. Porque energeticamente eles estão no mesmo padrão vibratório de nós encarnados. Eles não estão no padrão vibratório superior. E por isso, como nós estamos no mesmo padrão vibratório, nós sofremos os influxos do pensamento desses espíritos, o que aumenta o nosso compromisso e o nosso dever de buscar a nossa elevação, para que nós, na matéria, apesar de estar numa região umbralina porque encarnados, consigamos elevar o padrão vibratório dessa região umbralina. Porque nós, elevando o padrão vibratório, vamos melhorando a psicosfera do planeta e vamos angariando para nós o apoio de espíritos que vão se afinizar com nossa elevação espiritual. Esferas espirituais de transição estão situadas acima do umbral e abaixo das regiões superiores. Como exemplo, citamos a colônia espiritual Nosso Lar. Nela ainda existe sofrimento, mas os seus habitantes de evolução mediana são mais esclarecidos. Essa posição espiritual favorece a natureza, caracterizada por belezas e harmonias inexistentes nos planos inferiores. A colônia possui várias avenidas enfeitadas de árvores frondosas. E aqui já é o relato de André Luiz. O ar aí é puro e a atmosfera é de profunda tranquilidade espiritual. Não há, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, visto que as vias públicas estão sempre repletas de entidades numerosas em constantes atividades, indo e vindo. E mais uma vez aqui, como vamos falar da zona espiritual de transição, da esfera espiritual de transição, vamos nos socorrer muito do nosso lar, porque é uma cidade, uma colônia espiritual que está numa faixa exatamente de esfera espiritual de transição. Atente que lá o sofrimento ainda existe. Só que os espíritos que vão para lá são espíritos que conseguiram se descarregar, se aliviar de toda a carga negativa que estavam. Lembrem que André Luiz relata, nos postos de socorro lá do Nosso Lar, que os espíritos eles não tinham condições ainda de sair daquela região hospitalar, daquele local de atendimento. Eles chegavam, como quem chega numa emergência de hospital, chegavam no local ainda padecendo dos mesmos sofrimentos do umbral. Mas eles já tinham conseguido se descarregar, então já havia condições deles serem socorridos e de depois serem estabilizados para habitar aquela zona espiritual, aquela colônia espiritual. Então esses espíritos que ali estavam, eles vivenciavam uma condição que permitia a eles ser socorridos. Até então eles não tinham essa condição, por isso que eles permanecem lá na zona umbralina. E veja o que André Luiz fala, o ar ali não é aquele mesmo ar pesado e aquele cheiro fétido das zonas inferiores, do umbral e das zonas abissais. Ali você já tem um ar mais puro, porque a vibração já melhora. Mas lembrando, não significa ausência de sofrimento. Aqueles espíritos vão ainda passar por um momento de socorro, de atendimento, para que depois eles possam ser preparados para uma nova encarnação. O espírito André Luiz nos relata as suas impressões do ambiente de Nosso Lar quando lá chegou. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas, entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores. Deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso.
A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se administrativamente em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. São os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros aproximam-se das esferas terrestres e os 2 últimos ligam-se ao plano superior, visto que a cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração e os mais sublimes no da União Divina. Então veja, na própria cidade espiritual, na própria colônia, nosso lar, você percebe, corrigindo, na própria colônia espiritual há divisões de tarefas, divisões de serviços, e esses serviços buscam socorrer as zonas inferiores e se ligar às zonas superiores. Por isso que ela é um local, está num espaço de transição, porque ela precisa auxiliar e precisa servir de apoio e de amparo para aqueles que vêm das zonas inferiores, mas também precisa garantir o intercâmbio com as zonas superiores para que esses espíritos se preparem para as novas jornadas reencarnatórias. Esferas espirituais superiores. Trata-se de regiões espirituais que, para as pessoas que desconhecem a realidade do além-túmulo, são consideradas verdadeiros paraísos. Exprimem, na verdade, diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. André Luiz nos relata a inesquecível experiência vivida no hemisfério espiritual para onde foi conduzido durante o sono, enquanto seu espírito repousava no leito em nosso lar. O que aconteceu com este amigo espiritual foi assim, segundo suas próprias palavras. Daí a instantes sensações de leveza invadiram-me a alma toda, e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha um leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem reclamações de qualquer natureza, extasiado, embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André! Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheci aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sobre as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. As esferas superiores, à semelhança das inferiores, apresentam diferentes graus de elevação espiritual. As comunidades redimidas, as clépios, por exemplo, formam um conjunto do plano dos imortais. Estão situados nas regiões mais elevadas da região espiritual da Terra. O habitante dessas esferas vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis na nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir, por lá, através de enviados e missionários de grande poder. Veja aqui André Luiz relatando esse contato que ele tem com a mãe dele. Ele é levado, então ele entra em sono no plano espiritual, lá em nosso lar, e ele é levado em desdobramento. Precisamos lembrar que nosso perispírito, nós temos vários corpos, né? Então temos o corpo mental. Então o corpo mental de André Luiz, né, é levado, ficou o perispírito de André Luiz no nosso lar, e o corpo mental dele se desdobra. Né? Temos o duplo etérico, o corpo mental. O corpo mental de André Luiz se desdobra e ele então é levado, é conduzido, na verdade ele é atraído magneticamente pela mãe que está numa esfera superior, que atrai o espírito dele. E obviamente com a permissão da espiritualidade superior,
André Luiz, então, é levado, é conduzido para essa esfera onde a mãe dele está. E as esferas superiores são algo que nossa percepção ainda não consegue nem compreender, dada a nossa inferioridade. Mundos transitórios. São mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. A doutrina espírita esclarece: os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Durante a estada nessas localidades, os espíritos progridem, porque os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então vejam, esses mundos transitórios são mundos habitados por espíritos. Não estamos falando aqui de espíritos encarnados, estamos falando de espíritos encarnados que vão para esses mundos para adquirir conhecimento, adquirir moralidade e evoluírem. E depois eles voltam para a carne, ou seja, eles reencarnam, mas já com aquele aprendizado, com aquela bagagem que colheram nos mundos transitórios. Então, os mundos transitórios são locais onde os espíritos passam, por onde os espíritos passam, para poderem adquirir potencialidades e evoluir espiritualmente. Mas essa evolução só se concretiza na matéria. Ela não vai se concretizar ali. O espírito não vai evoluir só porque fica em mundo transitório. Ele precisa vir para a matéria para evoluir. Então, vamos imaginar que esses mundos transitórios seriam como departamentos de uma universidade. O aluno vai lá fazer uma graduação, fica lá no departamento de graduação e ali estuda física. Depois ele vai fazer uma pós-graduação, ele vai para outro departamento, que seria, entre aspas, outro mundo transitório, que é o departamento da pós-graduação. Ele não vai ficar a existência dele toda na pós-graduação. Ele vai concluir a pós-graduação e vai prosseguir a sua jornada. A mesma coisa, o espírito vai para um outro mundo transitório, onde ele vai adquirir conhecimento que lhe seja necessário, adquirir moralidade que lhe seja necessária, para depois ele voltar para a carne. E depois, voltando à analogia da universidade, essa pessoa sai da pós-graduação e agora vai para o mestrado. É outro departamento, outro nível de estudo, e ele vai lá para o mestrado. E assim sucessivamente. Cada uma dessas etapas, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, cada uma delas representa o quê? Localizações do espírito em mundos transitórios, porque ele vai ali para aquele curso, mas não vai passar a existência dele toda no curso. Ele vai cursar ali 4 anos da graduação, depois 2 da pós-graduação, depois 2 do mestrado, 4 do doutorado e assim sucessivamente. 2 pontos merecem ser destacados em relação a tais mundos. Não se conservam perpetuamente destinados a receber espíritos errantes. A condição deles é meramente temporária. Seres corpóreos não habitam esses mundos, pois a superfície estéril não favorece a reencarnação. Entretanto, esta esterilidade é também temporária, em razão da evolução natural do mundo. Temos assim no espaço incomensurável mundos berços e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformadores, mundos hospitais e mundos prisões. Dessa forma, a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei, em toda parte.
Ninguém depois do sepulcro gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com as aparências externas. Então, fecha aqui o nosso material explicando que esses mundos transitórios, eles são, como o nome diz, transitórios. Um dia esses mundos serão habitados, mas por enquanto apenas espíritos errantes estarão lá. E estarão nesses mundos adquirindo conhecimentos, habilidades, virtudes que lhes são necessárias para quando eles reencarnarem, colocarem isso em prática e aí adquirirem a verdadeira evolução espiritual. E, portanto, as esferas espirituais e os mundos transitórios que estão também inseridos nessas esferas espirituais, elas são nada mais, nada menos do que a concretização na criação divina da lei de causa e efeito. A cada um conforme suas obras, a cada um conforme a sua semeadura. Ninguém vai colher flores se só plantou espinho. Ninguém vai colher o alimento saboroso se só plantou a lágrima dolorosa. As esferas espirituais e os mundos transitórios estão intimamente ligados ao que cada espírito fez e faz da sua existência espiritual, ao que cada espírito fez durante a sua jornada encarnatória. Cada uma dessas condições criadas pelo próprio espírito será o seu passaporte ou a sua chave da cela. O seu passaporte para mundos superiores, quando praticou o bem, e a chave de sua cela, da cela da sua consciência, quando ele se aferrou ao mal. Esse era o conteúdo que tínhamos para o estudo da semana. Desejo a todos um excelente estudo. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz.